Estava pensando sobre as últimas notícias que a gente vê. Para quem não sabe, eu sou professor também da rede estadual, né? Não sou concursado, sou contratado, o famigerado categoria O. E a gente vê sérias dificuldades em continuar dando aula. O sistema não oferece oportunidade para todos, as regras mudam, a burocracia pega e a gente vai ficando escanteado, um pouquinho de aula aqui, um pouquinho de aula ali, eventua bastante, né? E eu acho que isso não é o propósito de ninguém que se propõe a estudar para ser professor, haja visto que nenhum professor está aí para ser rico, né? É uma das áreas mais, eu vou puxar a sardinha para a gente, né? Uma das áreas mais nobres de todas as profissões, porque humildade à parte, né? É uma espécie de altruísmo, né? É você usar do teu conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Não deveria ser tão desmerecido. A gente vê um ataque massivo contra professores, principalmente por conta de polaridade política, né? A gente toda semana tem alguém atacando a classe, falando que o professor é vagabundo, que não trabalha. Mas veja, esse mesmo que ataca é o mesmo que vende a ideia de meritocracia. É o mesmo que os filhos estão na escola e os filhos deles dependem do professor ensinar. E aí, quando o professor é vagabundo ou o professor não ensina, como o seu filho, a sua pérola, né, o alecrim dourado, vai conseguir uma certa justiça social nessa meritocracia que você acredita, se ele não aprendeu o básico na escola, porque não tem professor? Como a meritocracia funcionará se o sistema está cada vez mais escanteando o professor para colocar a plataforma? As pessoas estão perdendo a noção de que a escola não é só informação. Escola é conhecimento, sabedoria, interação, muita administração emocional, muita coisa que a gente passa na escola vai além da profissão de um professor. Muitas das coisas que a gente ouve no dia a dia é humilhante, mas o aluno, o que humilha, ele não necessariamente aprende isso na escola. Muitas vezes ele aprende isso em casa. E a gente está lá, como professor, como cuidador, como docente, como psicólogo, escuta, escuta com atenção, coisa que muitas vezes os pais não têm condições em casa. E aí vai-se na internet falar que o professor é vagabundo, que a categoria não presta. Veja, a meritocracia que você acha que existe, ela tem que, para ser justa, ela deveria fazer com que todos partissem do mesmo ponto. O iPhone que tu dá pro teu filho, o shopping que tu leva no fim de semana, não é suficiente para que ele tenha uma vida boa na parte adulta. Quando ele for independente, vamos colocar entre muitas aspas aqui, porque filho nenhum é independente do pai só porque fez 18 anos, né? Então, assim, o filho ele precisa ter condições justas de repente, pleitear uma vaga, conversar com alguém para conseguir um emprego, passar numa entrevista, ter condições físicas, emocionais, estruturais e financeiras de seguir adiante, mas principalmente saber lidar com a informação que recebe, saber mastigar, saber fazer um exercício, saber um pouco de geografia, um pouco de matemática, um pouco de português, linguagens, educação física. Todas as matérias da escola são importantes. É a formação de um ser humano padrão, é a formação de um cidadão. Mas aí vem-se a ideia de que o professor é vagabundo, de que o professor não faz nada, de que o professor não trabalha, de que fica vendendo essa. Eles ficam com esse pacote ideológico de achar que o professor fica tendenciando o aluno, fica influenciando o aluno a ser mais de esquerda. Veja, se eu, professor de filosofia, que dou muita aula sobre política, tivesse a capacidade de influenciar o seu filho a ir para a esquerda ou para a direita, eu influenciaria o seu filho a aprender minha aula com exatidão. Ensinaria ele a mais alta filosofia. Ele sairia muito melhor do que eu. Só que não é assim que funciona. Esse mundo, esse mundo estragado que a gente está vivendo agora, esse mundo de bolhas de pós-verdade, tá um inferno, porque as pessoas acham que sabe sobre todos os assuntos porque ela viu que alguém publicou. Então, gente, seja menos na hora de criticar. Estou aqui para defender a classe de professor, sim, porque não é algo normal que a gente vem vendo esse levante de ataques. Todo professor quer, antes de mais nada, poder trabalhar com tranquilidade, dignidade, honestidade. Nós queremos fazer com que o seu filho aprenda aquilo que nós estamos propostos a ensinar, não porque a gente vai ganhar mais dinheiro com isso, mas porque a gente se formou para isso, para ensinar pessoas, ou como os ultradireitistas gostam de chamar, né, mover corações e mentes, vamos colocar dessa forma. Então veja, não acuse o professor, não bata de frente com essa classe essa que sustenta um sistema profissional gigantesco. Sem professor não existiria profissão alguma. Todas as profissões exigem, né? Que um professor, que alguém que correu na frente, que alguém que aprendeu, ensine quem está chegando. Então, seja menos, mais humildade, mais sabedoria e racionalidade, principalmente na hora que vier com discurso de ódio.